Fala, meus queridos! Vamos dar continuidade então, falando sobre os conselhos, e agora a gente vai falar sobre o conselho diretor. Pelo amor de Deus, quem não curtiu o vídeo, quem não se inscreveu, peço encarecidamente para que faça isso, porque ajuda muito. Deixa um comentário aqui também, compartilhe com alguém, que isso ajuda bastante, beleza? A gente vai falar do conselho diretor agora, e eu vou falar uma coisa maravilhosa para você. Se você está nessa aula aqui, é porque você venceu o conselho universitário. E nessa aula aqui, você não vai aprender nada novo. Tudo que está dentro do conselho diretor, a gente já viu no conselho universitário. Então a gente só vai retirar algumas partes. Viu como é interessante? Então venceu o conselho universitário, já está meio caminho andado aqui para o conselho diretor. Joia? E a gente vai, já que essa aula vai ser muito mais rápida, depois no final dela a gente vai revisar o conselho universitário e falar o conselho diretor de novo. Fechado? Vamos junto, galera. Isso vai dar certo, cara. Olha só, chega aqui. É muito legal trabalhar com isso aqui, cara. É muito maneiro. Você sabe por quê? Porque cara, legislação não é fácil, cara. Legislação é bem complicado. Eu dou aula de direito administrativo, cara, e eu sei que, pô, direito administrativo tem muita lógica por trás. Depois que você pega a sistemática, você consegue acertar. E a gente sabe que legislação nem sempre é assim. Você tem que engolir a goela abaixo isso aqui. E eu sei que esse método facilita a vida das pessoas. Então, tá podendo fazer isso, eu fico muito contente, tá? Vamos lá, então. A gente já aprendeu o conselho universitário, né? E agora a gente vai para o conselho diretor. Dá uma olhada, galera. O negócio é o seguinte. Dentro do conselho diretor, as duas primeiras linhas do conselho universitário é igual aqui no conselho diretor. É igual. Lá, quem que é? Quem que é o primeiro, os brabão lá, os primeiros? Reitor, presidente, com presidente, voto de qualidade, vice-reitor e pró-reitores. Então, na primeira linha, os reitores, e na segunda linha, quem? Os diretores. Diretores de agências e diretores das unidades da administração setorial. Então, olha só, aqui a primeira linha mesmo, ó, reitor, vice-reitor e pró-reitores, diretores de agências das unidades da administração setorial. Maneiro. Agora vem os representantes, que são bem menos, tá? Você tem um representante, que vai ter um caso só de um representante, você vai ter 3 casos de 2 representantes e, pasme, é igual ao do conselho universitário. Então, se você decorou os casos de 2 representantes do conselho universitário, você já decorou aqui para o conselho diretor também. Fechado? E, além disso, o caso de 4 representantes discente, mais uma vez, é igual ao conselho universitário, tá? Então, o que é o mais importante aqui? O mais importante aqui é, depois que você decorou o conselho universitário, que você decore a estrutura do conselho diretor. Por exemplo, você tem que saber que aqui no conselho diretor não estão os 3 representantes da comunidade não universitária. Você tem que lembrar aqui que no conselho diretor, por exemplo, só tem um caso de um representante. Por exemplo, o caso do indicado pelo governo federal não acontece aqui no conselho diretor. Então você tem que decorar a estrutura. E o que a gente tem de estrutura agora? As duas primeiras linhas são iguais. A primeira linha, os reitores, reitor, vice-reitor e pró-reitores. A segunda linha, os diretores das agências e os diretores das unidades da administração setorial. Aí você tem um caso de um representante, é isso que você tem que decorar. 3 casos de 2 representantes e um caso de 4 representantes. Fechou? Segue então. Esse um representante é o seguinte: lá no conselho universitário tinha 3 casos de um representante. Agora nós só temos um caso de um representante. E que caso é esse que se manteve? O que se manteve foram os velhinhos, né? A Associação de Aposentados e Pensionistas, tá? Então a gente vai ter um representante, no caso de Associação de Aposentados e Pensionistas, qual o mandato? Mandato de 2 anos e pode uma recondução. Esses 3 casos de 2 representantes é igual ao do conselho universitário, tá? O conselho diretor. Qual era o caso? 2 casos de técnico administrativo, 2 casos de técnico administrativo em educação e um caso de docente de magistério superior. Lembrando que um caso de técnico administrativo em educação é igual ao caso de docente do magistério superior. São 2 casos iguais lá, né? Que é indicado pelo sindicato, 2 anos e pode uma recondução. Fechado? Então vamos lá. 2 representantes, 3 casos de 2 representantes. É o que a gente já falou, né? Técnico administrativo em educação, outro caso de técnico administrativo em educação e um caso de docente de magistério superior. O primeiro caso de técnico administrativo em educação, responde para mim. Quem indica esse cara? Quem indica é o sindicato da categoria, tá? E qual que é o mandato? 2 anos e pode uma recondução. Puta merda! O chatão lá do conselho universitário, ele se manteve, mas agora não tô nem aí.
Eu já sei como esse cara aqui funciona. Eu quero que ele se exploda, eu já sei, tá? Esse técnico administrativo em educação são 2 representantes técnicos administrativos em educação é o CS, né? O CS lá são os coordenadores administrativos e os secretários administrativos das unidades de administração setorial. Escolhido no sistema de rodízio, fechou? E qual o mandato desse cara aqui? Qual que era o mandato desse cara aqui? 1 ano e não pode recondução, não era isso? Se não me falha a memória, era esse caso, beleza? Então, esse técnico administrativo em educação, entre coordenadores administrativos e secretários administrativos da unidade de administração setorial. Em qual sistema? Sistema de rodízio. E qual o mandato? 1 ano e não tem recondução. E o caso do docente de magistério superior, que é o mesmo do TEC administrativo aqui em cima, né? É o mesmo, tá? Quem indica? Sindicato da categoria, o mandato de 2 anos e pode uma recondução. Esses 4 representantes discentes, é a mesma pegada do conselho universitário. 2 da graduação e 2 da pós-graduação. Quem indica? Só pode ser o DCE, Diretório Central de Estudantes. Qual que é o mandato? O mandato é aquela mesma pegada, cara. 1 ano e pode uma recondução. 1 ano e pode uma recondução. Fechou? Você decorou o conselho diretor, tá? Como eu falei para vocês, o mais importante do conselho diretor é você saber a estrutura. Vamos lá? Qual que é a estrutura? Mesma coisa, reitor, os reitores lá na primeira linha, os diretores na segunda linha. Os reitores da primeira linha, reitor, vice-reitor e pró-reitores. Diretores da segunda linha, diretor das agências e os diretores das unidades da administração setorial. Aí você tem um caso de um representante, 3 casos de 2 representantes e só o último caso ali de 4 representantes, beleza? O caso de um representante, qual que é? É o do governo federal? Não. É o docente de magistério superior de cada unidade da administração setorial? Não. É quem? São os velhinhos, né? A Associação de Aposentados e Pensionistas, tá? E qual que é o mandato desses caras? 2 anos, pode uma recondução. Aí você tem 3 casos de 2 representantes, que são idênticos ao do conselho universitário. 2 representantes técnico-administrativo universitário e 2 representantes técnico-administrativo universitário. 2 representantes técnicos administrativos universitários indicados por quem? Pelo sindicato da categoria. Qual que é o mandato? 2 anos, pode uma recondução. E 2 representantes técnico-administrativo em educação entre o CS, né, coordenadores administrativos e secretários administrativos da unidade de administração setorial, escolhido no sistema de, exatamente, rodízio, fechado, no sistema de rodízio. E qual que é o mandato desse cara? 1 ano e não pode recondução. Fechado. E por último, docente magistério superior, que é igual o de cima lá, técnico administrativo. Sindicato da categoria que indica, mandato de 2 anos e pode uma recondução. E por fim, 4 representantes discentes. 2 da graduação, 2 da pós-graduação. Quem que indica? O DCE. Quem indica é o DCE. Beleza? E qual que é o mandato desse cara aqui? O mandato desse cara aqui é 1 ano, mas nesse caso pode uma recondução. Fechou? Então a gente finalizou aqui, cara. É isso, né? É isso mesmo. Vamos lá. Vamos apagar e vamos passar. Vamos lá. Apagar e vamos passar. Fechou. As 2 primeiras linhas é a mesma pegada. Repete comigo. Qual que é a primeira linha? Vai lá. Reitor, vice-reitor e pró-reitores. A segunda linha são os diretores. Quem são? Diretores das agências, diretores das unidades da administração setorial. Eu tenho 3 casos aqui, né? Um que é um representante, 2 representantes e um de 4 representantes. 1 representante, 2 de 3 representantes, ou 3 de 2 representantes e 1 de 4 representantes. Esse de 1 representante, né? É a Associação de Aposentados e Pensionistas. Qual o mandato desse cara? 2 anos e pode uma recondução. O de 2 representantes é aquele igual, né? Técnico administrativo em educação, qual que é o outro? Técnico administrativo em educação, qual que é o outro? Docente de magistério superior. Beleza. Quem que indica esse técnico administrativo em educação aqui? O primeiro é o próprio sindicato. Qual que é o mandato? 2 anos e pode uma recondução. Técnico administrativo em educação, é o CS, né? É o CS aqui. Coordenadores administrativos e secretários administrativos das unidades da administração setorial. Não é isso? Exatamente. Em qual sistema? Sistema de rodízio. E qual que é o mandato desse cara aqui? O mandato desse cara aqui é diferente. É 1 ano e não pode recondução. Docente do magistério superior, quem que indica? O sindicato da categoria. E qual que é o mandato desse cara? O mandato desse cara é 2 anos e pode uma recondução. Os representantes discentes, eles são escolhidos entre quem? 2 da graduação e 2 da pós-graduação. Fechado. Né? Quem que indica? Não poderia ser outro. É o DCE,
Diretório Central de Estudantes, tá bom? E qual que é o mandato? Qual que é o mandato desse cara? Também é diferente o mandato desse cara. O mandato desse cara aqui é 1 ano, mas pode uma recondução. Tem mandatos diferentes? Esses 2 casos daqui. Beleza? E aí, galera? É impossível isso aqui? Vai falar que é impossível? Não é impossível. Claro que não é impossível, tá bom? Então, eu preciso que você esteja aqui conseguindo responder isso aqui tudo. Você tem que estar conseguindo responder isso aqui tudo para a gente passar para as próximas aulas, tá? Eu falei que ao final da aula eu ia repassar tudo isso aqui. Na verdade, eu tô achando que eu vou fazer uma aula passando conselho universitário e conselho diretor, beleza? Eu vou fazer uma aula passando tudo desde o começo, né? Mas não ensinando, só passando para a gente fazer a revisão. Essa aqui vai ficar só para vocês entenderem o que é o conselho diretor. Fechado? Então já sabe do conselho diretor. Até a próxima aula.